tema está cada vez mais recorrente. É sentar na mesa de um restaurante ou entrar numa roda de conversa que a gente ouve alguém falando que está pensando seriamente em morar em outro país. Alguns pensam nos Estados Unidos ou no Canadá, outros preferem a Europa ou algum vizinho da América do Sul, mas todos com o mesmo objetivo: experimentar outra realidade de vida. Do sonho para a concretização de fato, o que as pessoas precisam saber para fazer a escolha certa e realizar essa vontade? E, aliás, será que ficar no Brasil realmente não vale mais a pena? E hoje, aqui no Acontecência, a gente vai responder a todas essas questões. Será que vale a pena mudar de país, mudar o CEP? Será que é só mudar um CEP, o endereço, ou é mudar todo um contexto de vida? Esse é o Acontecência, eu sou Larissa Pius e agora eu vou aqui apresentar os nossos convidados fantásticos para essa noite. Vamos lá? Boa noite, gente, tudo bem? Nós estamos aqui com o Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem, tudo bem. Diego, me fala uma coisa. Quando a gente muda para fora do país, como é que as crianças ficam? É fácil, não é? As crianças são as que se adaptam mais fácil. Com certeza. O adulto tem dificuldade. A criança é muito fácil, é simples e ela adora. Gabriele, boa noite. Boa noite. Me diz uma coisa, a gente tem mais qualidade de vida aqui ou lá fora? É rapidinho. Depende da onde. Eu já morei em lugares onde a qualidade de vida é fantástica, mas também já morei em lugares em que a qualidade de vida deixa a desejar e o Brasil está bem à frente. Nossa, então a Gabriele vai nos contar tudo isso. Fabíola, boa noite, tudo bem? Boa noite. Fabíola, casada, já morou aqui, já morou lá. Me diz uma coisa, vale a pena morar aqui ou morar fora? As duas coisas, né? Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Acho que as experiências são válidas sempre. Nossa, gente, isso aqui hoje vai dar pano para manga, porque a gente tem muita gente falando disso, né, gente? É só a gente se encontrar num restaurante, na praça, no shopping, tá todo mundo comentando, né? Principalmente com as questões que a gente está vivendo agora no país, com tanta mudança. É isso? Tem sido uma demanda crescente, né? Tem sido um pedido, um anseio que está aparecendo. Está aparecendo nas escolas, está aparecendo. Mas para completar, Diego, a gente ainda vai bater um papo muito bacana com uma brasileira que ela mudou para os Estados Unidos recentemente. E olha, a gente vai falar com ela pelo Skype. Depois você vai ver isso de pertinho também. Ela vai contar as experiências, como foi toda essa mudança, o que levou a família a tomar essa decisão. Então, gente, me conta uma coisa, eu quero saber agora, como é que é toda essa mudança, Gabriele? É uma mudança extremamente radical. A gente praticamente vira do avesso, porque você tem que mudar a sua alimentação, você muda o fuso horário, você vai aprender uma nova cultura, um novo idioma, uma nova rotina. Então, você precisa estar aberto o tempo todo, aberto a novas experiências que muitas vezes serão boas, mas também tem experiências ruins, e tem que estar aberto a todas. Me diz uma coisa, qual é o que motiva, né, aqui no nosso povo brasileiro, um povo super carismático, super querido, a gente tem todo esse jeito, né, de adotar como família. O que é que motiva atualmente essa mudança, essa decisão de morar fora do país? Eu acho que os brasileiros, eles têm um pouco que eu chamo de síndrome do vira-lata. A gente sempre acha que o que vem de fora é melhor. Então, sobretudo em momentos de maior crise ou muitas mudanças, o brasileiro acha que nada funciona aqui e que ele precisa ir para fora porque lá fora as coisas vão funcionar. Tudo lá fora é realmente melhor que aqui. Mas será que isso é verdade, Diego? Será que tudo lá fora funciona tudo maravilhosamente bem, Fabíola? Não mesmo, não mesmo. Funciona, muitas coisas funcionam, mas também um monte de coisa dá errada. As pessoas também são mal educadas, o atendimento ao cliente não funciona, as coisas quebram. É tudo igual aqui, não tem muita diferença. É mais ou menos aquilo mesmo que a Gabriele falou. A síndrome do vira-lata. Lá fora é tudo muito mais bonito, mais bacana. Exato. Síndrome do vira-lata, essa eu não conhecia, gente. Gostei disso, Ou hein? do colonizado, né? Diz também que tem a síndrome do colonizado, né? Que acha que também que a gente é inferior e que lá também é... Síndrome do colonizado? Também pode ser também. Aprendi mais uma.
Adorei essa síndrome do vira-lata. Gente, eu acho que eu tenho a síndrome do vira-lata e do colonizado, mas também tenho a síndrome de brasileira. Porque eu, por diversas vezes, já também quis mudar. Porque a gente está vivendo um período de tanta transformação, né? E até mesmo de descrédito, né? E isso passa por todas as esferas. A gente está falando aqui no programa, em educação, em saúde, em cultura, e de repente a gente olha para dentro do nosso país e talvez não enxerga isso, né? Com tanto empenho, né? E eu acho que é por isso que as pessoas têm essa vontade de mudar, né? Tem esse apelo, né? Mas se vocês estão me dizendo que lá fora tem os mesmos problemas que aqui, então vamos tentar chegar no consenso hoje? O que as pessoas encontram lá fora que não encontram aqui, Fabíola? Ai, meu Deus, o quê? Tem uma organização maior, um respeito maior às leis, mas é tudo muito. As pessoas são tratadas todas por igual. As escolas são quase todas públicas. O filho do médico senta do lado do filho do pedreiro, do bombeiro, do industrial, do diretor de escola, é tudo junto, não tem... Não existe essa diferença nas camadas. Existem as escolas públicas, os internatos, claro. Mas só vão assim quem tem muito dinheiro. A grande maioria da população, todo mundo usa as escolas públicas. Mas é porque existe uma base bem constituída para isso, existe, né? Sim, mas existem os problemas também. A escola também tem os problemas. A professora também, que dá aula lá, uma ou outra, também não está afim de fazer aquilo. Quer dizer, existem bons e maus funcionários no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares. E depende muito também da cultura, não é? Para a escolha que a gente faz, para onde mudar e como que é a cultura local, né? Mas a gente precisa adaptar crianças nessa mudança, Diego. Como é que vai adaptar essas crianças lá fora? Há um mito que a escola no exterior é melhor que a nossa. Há um mito... Ixi, eu já vou te interromper agora, sabe por quê? Prendem mais. Eu escutei um comentário essa semana que me disseram o seguinte, que o ensino lá fora é muito mais fraco que o ensino no Brasil. Aí eu parei para pensar, nossa, a Fabíola já disse, é verdade. Eu parei para pensar por quê? Porque a gente não tem realmente essa ideia, né? Em comparação, eu escutei uma coordenadora de escola aqui falar que o nosso ensino é um ensino muito forte, muito fortalecido, mas também muito amplo. Que aqui no Brasil eles até ensinam muito mais coisas, né, do que talvez fossem necessárias num primeiro momento. E aí lá fora você está me dizendo que é diferente. A gente tem que pensar assim numa constituição de currículo, e aí um currículo no exterior, ou Europa, Estados Unidos, América, ele tem uma questão lógica de cultura, e nós também. Então, é como comparar água com algo líquido com algo sólido. São comparações cuidadosas de fazer. No senso comum, se a gente comparar, a gente vai utilizar a síndrome do vira-lata ou do colonizado. A síndrome do colonizado. E vai falar assim que tudo lá fora é melhor. Não é tão simples Talvez assim. Talvez por desconhecimento nosso. Geralmente. Não é tão simples assim. Nós temos, no Brasil, como diria Darcy, os Brasis. Então, vários. Nós temos sistemas municipais organizados de excelência. E temos escolas particulares também de excelência, como o contrário. Temos escolas particulares, escolas privadas, que dá medo em qualquer pedagogo. Os opostos, né? E numa dimensão continental, a educação brasileira tem avançado, pensando em redes públicas e privadas. Faz frente e dá para dar aula em muito lugar no mundo, como achei, diria pela a nossa experiência colega. Com as minhas filhas que estudaram lá, eu achei, comparando com o que a minha escola, quer dizer, anos antes, né, que eu tive uma educação muito mais moderna e muito mais ágil e mais rica, focada, do que elas estavam tendo lá. Eu estou falando, claro, com a experiência que eu tenho, que é a experiência da Alemanha, em que as mudanças são muito lentas na Alemanha.
Então, É uma cultura muito mais tradicional, eles são né, muito Fabiola? tradicionais e eles não gostam de mudanças. O lema do alemão é: se está dando certo há 50 anos, nós vamos mudar para quê? Imagina na época Né? da E aí internet. fica- Essa mudança toda. Como será que é isso? Você esteve recentemente na Alemanha? Não, já tem alguns anos que eu não vou, mas a gente tem família, tem amigos Uhum. e tudo, e continua. Tem sempre contato, fica sempre sabendo, né? E eles não estão tão plugados, então, Não, absolutamente virtualmente nada. falando. Você, a última, para mim, o mais absurdo de tudo, você não paga na Alemanha com cartão de crédito em quase lugar nenhum. Ninguém usa cartão de crédito. Isso, para mim, é não Engraçado. existe. E aqui As nós não lojas ficamos fecham mais sem cartão de crédito. Lojas fecham 18 horas e pronto, acabou. Não é cidade pequena, nas grandes cidades. Sábados, meio-dia, tudo fechado. Domingo, nada abre. Isso, para mim, não existe. Eu diria que nós estamos bem mais contemporâneos, então. Acho que a gente está mais no século XXI. Os Estados Unidos já é diferente, né? A Europa é mais fechada, é completamente diferente, né? Os Estados Unidos é mais moderno, é mais parecido até com a gente. Eu tive a oportunidade de morar 1 ano nos Estados Unidos e lá as coisas realmente funcionam muito, todo mundo trabalha muito. E o brasileiro, às vezes, vai para lá achando que vai ser tudo fácil, vai ser tranquilo. E não é. Você tem que trabalhar muito, você tem que se provar. A meritocracia existe, Sim. só que, quando você é um estrangeiro, você está mais para trás. O americano ele vai beneficiar primeiro quem é americano. Claro, claro. Então, é muito difícil você conseguir viver lá, se provar. Isso leva um tempo. Não é tão simples. Eu vou lá e vou fazer o meu sonho americano acontecer. Não, mas muitos mas esse brasileiros sonho- também vão para os Estados Unidos, geralmente, a Europa nem tanto, vão para os Estados Unidos e lá cortam grama, limpam casa, lavam roupa, mas aqui ninguém quer fazer Mas nada é a disso. diferença do status, né? Aí a gente entra na diferença do status, né? Aqui você talvez tivesse uma condição diferente, porque você tem uma condição financeira de parcelar o seu automóvel em 60 meses, por exemplo, aí você compra um automóvel melhor e tudo. Chega lá, você muitas vezes tem que arregaçar a manga, lavar prato, fazer faxina, e talvez as pessoas não saibam que é assim. A não ser que você trabalhe numa grande empresa, tenha a sua transferência, com a sua casa garantida, a escola, né, essas questões. Mas, na grande maioria, a gente mora num Brasil de vários Brasis, como o Diego falou, né? São culturas muito diferentes. Né? E a pessoa sair daqui, atravessar o oceano e achar que vai chegar lá e vai dar tudo certo, não é bem assim, né, Diego? Principalmente quando você tem crianças, filhos envolvidos. Você vai como? Não, e você Porque- vai Em que viver do quê? condição? A menos que você tenha realmente uma renda aqui, que você tenha Que te um dinheiro permita- aplicado, ou aluguéis e tudo que você possa. Porque você lá vai trabalhar no quê? Vai trabalhar como? Agora é Fazendo o quê? interessante pensar que há uma cidadania global. Sim. Que as nossas crianças hoje precisam ser formadas para uma cidadania global. Sim. Que saibam ser cidadãs do mundo. A pergunta é como? Vai como? Como proceder? Como? Eu vou para tentar a vida, tentar um emprego e vou levar crianças. Eu vou numa empresa, eu vou expatriado e num programa da empresa. É uma outra É outra condição. conjuntura. Né? Você É vai com a outra sua passagem conjuntura. marcada, vai tudo certinho. Com trabalho e tal, é outra conjuntura. Me diga uma coisa, rapidamente, assim, porque eu vou ter que ir para o break, já estão me chamando, gente, mas a gente começa a entrar num assunto gostoso, ele me chama, vamos para o break. O que é que faz falta para o brasileiro lá fora, que a gente tem aqui e que não tem lá? Olha, eu acho que... Vale comida. Vale comida. Vale comida. Vale Bom, comida. eu ia falar primeiro o aconchego, né, do muito brasileiro, a família, os amigos. Nós somos pessoas muito ligadas a pessoas, né? E tem lugares em que isso é muito frio ou é muito Inexistente, calculista ou inexistente. Isso faz muita falta. Claro, comida, um pão de queijo. Brigadeiro, gente, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por brigadeiro. Mas olha, Gabriele, a gente vai voltar logo depois dos comerciais para continuar falando da forma prática
bem prática. Se você fica no Brasil, se você muda para o exterior, e como é que você vai fazer isso na sua vida? Porque não pensa que é assim, ó, coloca a mala nas costas, peguei meu avião e fui embora. Tem muita coisa para a gente discutir. Fique com a Acontecência, a gente volta já já, porque esse é o programa que entra a fundo no acontecimento. Te espero. Olá, pessoal. De novo, nós voltamos do nosso break. A conversa aqui no break foi animada, eu já falei, né? A gente vai ter que filmar esses breaks, gente, porque sai cada coisa aqui tão interessante. Mas, olha, nessa volta, a gente fez um bate-papo super bacana com um advogado que ele é especializado em vistos, em documentação, tudo aquilo que você precisa e necessita para fazer a sua mudança para o exterior. Então, a gente vai ver o VT desse advogado agora. Curta aí para depois você poder tirar as suas dúvidas. Doutor Jacuti, super obrigada por receber a gente aqui. A primeira coisa que eu queria que o senhor explicasse para o pessoal é como que está a situação dos brasileiros que estão nos Estados Unidos de forma ilegal, ou seja, foram com visto de turismo e acabaram ficando lá para residir. Como é que está essa situação lá? Na realidade, o Obama fez uma proposta, né, para a legalização de alguns imigrantes que estavam ilegais. Grande parte dos brasileiros não estão incluídas nesse projeto dele, mas isso ele não conseguiu ainda no Congresso a aprovação disso. Agora, uma coisa que o senhor falou que eu achei muito interessante, é importante falar aqui, é que não importa o tipo de visto, a forma como a pessoa decide residir nos Estados Unidos. Se for para lá com a mentalidade brasileira, do jeitinho brasileiro, de fazer a coisinha mais ou menos, não consegue ficar, volta. Me explica um pouquinho por que isso. Nem vai, se for pensando nesse raciocínio. A pessoa que vai para lá tem que pensar como um americano, tem que pensar que vai pagar imposto. Primeira coisa que ele vai fazer é, vou pagar imposto. Aqui as pessoas não têm esse costume, mas aqui também é que a gente tem um problema de base, né? Aqui você não paga o imposto, você paga o imposto e você não vê... O retorno, né? O retorno disso. Lá não, lá você vê, né? Então a pessoa faz questão de pagar imposto. Você tem que ir com a consciência de, vou lá para pagar imposto e lá não é nada de mão beijada, não. Tem que trabalhar e muito para poder ganhar. Queria pedir que o senhor, por favor, deixe o seu contato para quem quiser tirar dúvidas, enfim, quiser colocar esse projeto realmente em ação a partir de agora. Bom, o meu contato aqui no Brasil, pelo telefone 11-2912-7733, nos Estados Unidos é 561-409-9180, ou pelo site da minha empresa, que proporciona esse sonho americano, que é www.newlifeconsultingusa.com. Basta acessar lá e a gente vai assessorar no que for necessário e possível para a pessoa. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez. E voltando agora com Fabiola. Fabiola, me diz uma coisa. A gente está falando hoje de morar no exterior. Você casou com um alemão, né? Teve a oportunidade de ficar muitos anos fora do Brasil e depois retornou para cá. Me fala uma coisa, como é que é esse jeito diferente? Assim? A Alemanha é um país tão, né, mais conservador, pessoas tão mais fechadas e tudo. Esse teu jeitinho brasileiro, assim, mudou alguma coisa lá? Na Alemanha, com relação a brasileiros, a grande vantagem é que o alemão gosta muito de brasileiro. Aliás, o brasileiro é muito querido fora do Brasil. De uma forma geral. De uma forma geral. Existe na Alemanha muito preconceito contra os turcos, contra os africanos, mas os brasileiros são bem aceitos. Eles gostam dos brasileiros, eles acham a gente simpático, alegre, eles agradáveis. Né? Eles às vezes se irritam porque a gente fala meio alto demais, né? Natural. Isso é natural do jeitinho brasileiro, desse jeito aconchegante que a gente tem, né? Mas no final vai tudo numa boa. Os alemães muitas vezes falam que eles são frios, é um povo estranho. Não tem nada disso. Eles só são mais fechados que a gente, né? Mas se você puxa assunto, se você entra na vida deles, exatamente, eles gostam, eles conversam. Eles não vão puxar assunto com você, mas se você puxar assunto, eles respondem. Eles vão embarcam. aceitar.
E vai ter essa coisa também do envolvimento, né? Porque eu também vejo o alemão bastante assim mais fechado, mais recluso, até porque eu também sou de origem alemã, uma das minhas origens é alemã, e a gente tem isso mesmo. Mas eu acho que o jeitinho brasileiro, ele encanta. O brasileiro é cuca fresca, é gente boa, né? Ele é bem-humorado sempre, ele é alegre, é leve. E isso é bom para todo mundo, né? Isso é sempre legal, né? Qual é a principal característica assim que você diz assim, nossa, isso aqui é muito diferente entre a Alemanha e o Brasil? É uma característica de pessoa, assim mesmo. De pessoa, principalmente, o brasileiro fica logo íntimo com todo mundo. Já entrou Já no sofá da casa, já sentou, já tomou o cafezinho. Você conhece uma pessoa, no instante você já dá 2 beijinhos. Isso não existe na Europa. Você, para dar 2 beijinhos a alguém, nossa, você tem que ser amigo íntimo. Super íntimo de muitos 30 anos. anos, no mínimo, de amizade. Na casa onde eu morei, quando eu fui para a Alemanha, eu fui como au pair. A primeira vez que os pais da família onde eu morava vieram visitar, eles se cumprimentaram dando as mãos. Eu fiquei horrorizada. Eu não sabia na hora que eram eles, eu perguntei quem são. Aí ele falou, é minha mãe. Aí eu fiquei, nossa, você cumprimentaria sua mãe assim, Gabriele, seu pai? Nunca, de jeito nenhum. Com certeza você sairia pulando, abraçaria, beijaria, afofava, que saudades. Com certeza. Não é? Sim. Não é assim, Diego? Justamente. E com as crianças, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que é bem bacana da Fabiola, né? E num país até bastante diferente, com as crianças. Tem um documentário recente, um documentário francês, que fala da educação francesa, por que o francês não faz uma coisa ou outra, e essa frieza na relação. Aqui a gente está num momento que a criança manda na casa. A criança decide o jantar. Em outras culturas, não. Outras culturas não. A criança pula no colo da avó, no pescoço, e no vizinho, entra na casa da vizinha e isso é uma coisa que está acontecendo muito no Brasil, essa questão da falta, você está dizendo que é uma falta de limites das nossas crianças. Uma ausência de protocolo. Uma ausência de protocolo, uma ausência de protocolo, mas eu adorei. Ele foi muito educado agora. Ele foi Ausência de extremamente... protocolo. Não, é porque ele está conversando com uma quase alemã, uma brasileira que morou muitos anos na Alemanha. Então, é uma ausência de protocolo, de limite, de educação. Num outro programa, a gente estava falando um pouco sobre isso, né, dessa questão do limite. Hoje, os pais, eles trabalham demais, né, eles produzem demais, porque querem dar tudo do bom e do melhor, né? Mas será que dá tudo do bom e do melhor? Tá certo? A pergunta é, o que é do bom e do melhor? O que é do bom e do melhor? O que é do bom e do melhor? Nesse momento, na educação da infância, principalmente numa determinada fase, o bom e o melhor é a presença do pai. E da mãe, melhor, claro. Exatamente. O bom e o melhor não é necessariamente o último software do aplicativo. O bom e o melhor, em determinada fase da construção de identidade da criança, é a presença da mãe e do pai, desde que essa mãe e pai seja bom e melhor para a criança. Exatamente. Tem que ficar um parágrafo, desde que ele faça bem para a criança, senão não, né? Agora, quando muda e vai para uma cultura bastante diferente, porque aqui a gente está citando uma cultura, né, do mundo velho, entre aspas. A gente está falando de Europa, mas isso vai para qualquer lugar, né? Porque cada cultura é de uma forma, recebe a pessoa de uma forma. Aí, quando chega lá fora, digamos que mudou, chegou lá fora, né? Aí esse pai e essa mãe saem correndo para trabalhar e aí tem que adaptar essa criança lá na escola e tudo, receber. Eu acho que aí é fundamental a presença dos pais, né? Fundamental. Temos que pensar uma coisa, na fase de desenvolvimento da criança, qualquer dubiedade é perigosa. Então, assim, não dá para ser uma criança dentro de casa, outra criança na escola, outra criança na rua. Isso é um complicador para o desenvolvimento identitário da criança. E esse diálogo tem que ser feito com a família. É claro que uma família que está morando em outro lugar, outra cultura, ela vai viver essa diferença da língua em casa, dentro de casa falar a língua materna ou não, ela vai viver essa diferença, essa questão da afetividade, do relacionamento,
Mas para a construção identitária da criança, isso tem que ser muito esclarecido. Pai e mãe tem que estar junto. E isso tem que estar próximo. Existe dentro disso algum serviço especializado para fazer essa mudança, essa adaptação? Não sei, eu pensei, aqui a gente tem psicólogos que fazem esse tipo de trabalho, fazem essa adaptação, muitas vezes na escola. Mas existe lá fora também esse serviço? Quando recebe essa família, os pais podem procurar uma orientação, né, que não seja só na escola, para fazer essa adaptação também? Hoje eu desconheço. Eu não Acredito que é um conheço ótimo também, não. nicho de negócio, inclusive. Nossa, Mas olha, hoje- achamos um nicho de negócio. Hoje eu desconheço. Psicólogas Talvez, de plantão, psicopedagogas, terapeutas que queiram mudar, né, pode ser... Talvez uma aproximação com as comunidades brasileiras no exterior acaba minimizando essa diferença. Mas eu desconheço E qualquer pelo menos na Europa, serviço. quer dizer, nos Estados Unidos, isso é uma questão também de valor, né? Quanto custa isso, E quem vai qual o pagar preço? e quem Qual o pode preço pagar. disso? E quem pode pagar. Né? Muitas vezes as pessoas vão no susto, né? Saem no susto. Olha, eu vou mudar, eu vou e fui. E chegando lá é que faz a adaptação. E é não uma justificativa, né? Eu quero um mundo melhor para o meu filho. Ok, mas vamos pensar como é que é esse mundo melhor eu vou porque aqui também. está muito violento, quero um mundo melhor para o meu filho. Aí eu sempre pergunto. A vai pra Gabriele onde? depois vai nos contar como é que é esse mundo melhor. Me diz uma fofoca aqui, ó, que eu estou curiosa, que eu não quero perder esse gancho do marido alemão. O que é que fez o teu marido se encantar pelo Brasil? Eu não sei As se ele praias não brasileiras. sei se ele chegou a se encantar, entendeu? Nós viemos, voltamos, aqui tinha oportunidades, a gente ia construir uma vida aqui, negócios, Família. E tudo, família e tal. E nós viemos. E a gente nunca teve esse muito negócio de o que é legal lá e o que é legal aqui. Sempre foi um negócio assim bem natural para a gente. E o que é que faz... Agora, o que ele detesta aqui, né? Então, não. O que é que ele sente falta aqui que ele gostava lá? Do silêncio. Ele sente falta do silêncio, porque nós somos barulhentos pra caramba. Nós somos muito barulhentos. O mundo é barulhento no Brasil, né? Os carros são barulhentos, as pessoas falam alto, tudo, e ele sente falta. Gente, nós estamos aqui nesse super papo com esses entrevistados maravilhosos que estão contando tudo para a gente sobre como seria para mudar para o exterior. Fica com a gente, porque logo depois do nosso break, a gente vai ter aquele encontro com a nossa colunista Bianca Zanata. Ela esteve aí por São Paulo, num evento de empresários, e ela acabou conversando com vários deles. E eles vão contar para a gente essas coisas gostosinhas de ficar aqui no Brasil, ou até mesmo ir embora para fora. Mas, olha, o Brasil está dando show de bola, viu? Tem que melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, alguma outra coisa lá. Mas, olha, como país, gente, a gente está dando show de bola. Fica no Acontecência. Depois do break, eu te encontro. Já, já. Voltamos agora com o nosso Acontecência, nosso papo está animado. E você aí, você já decidiu se você quer morar fora do país? Você já pensou para qual país você vai querer ir? Gabriele, me diz uma coisa, você já viajou por vários lugares do mundo, você já teve experiências de mudança, já foi, já voltou, você me disse antes que ficou 1 ano nos Estados Unidos, né? Teve outros lugares também? Sim, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio por um semestre na Argentina. Interessante. E depois por 1 ano na China. E esse foi um intercâmbio que, para mim, foi o mais desafiador mesmo. Eu estudei relações internacionais e sempre fui fissurada por sociologia, antropologia. Sempre gostei de outras línguas, outras culturas. Sempre quis saber como é existir de uma maneira diferente da brasileira. Ter um olhar diferente. Isso. Engraçado, que eu também já morei fora uma época. E quando a gente está fora do país, é que a gente consegue enxergar o país. É isso mesmo, Gabriele? É isso mesmo. Acho que a China foi tão extremo, tão diferente, que me ensinou a valorizar coisas muito pequenas e muito simples, que muitas vezes aqui no Brasil, no nosso dia a dia, a gente deixa passar batido. E não percebe.
Não percebe. Dá um exemplo, assim, o que foi mais gritante para você nessa mudança com a China, então? Olha, muitas coisas foram gritantes, Tá, é então difícil. então eu deixo você dar assim, uns 5 exemplos para a gente. Acho que a alimentação, eu morei num lugar onde eu não sabia o que eu comia, então era sempre uma surpresa a comida. Não tinha nenhuma tradução em nenhuma outra tradução, nada. Tem coisa que é melhor não saber, né? Veja Exato. bem, eu também eu concordo com você. Tem coisas que É melhor não saber o que você tá comendo. Mas você foi assim, com a cara e com a coragem. Fui. Estudo. Fui a estudo, também cheguei a dar aulas de inglês lá e foi uma experiência muito boa. Assim, teve muito sofrimento porque realmente não é fácil ser chinês, gente. Eu admiro quem é chinês, porque é um sofrimento muito grande. Coisas pequenas, como, por exemplo, higiene, limpeza, é muito diferente lá daqui. É gritante. Diferente. Mas então, justamente diferente, agora pior, né? é diferente, pior. Sim, bem pior. Tô passada. Não, eu tenho uma prima que morou um tempo lá, porque o marido foi transferido, e ela odiava aquilo. Ela dizia que era o lugar mais horrível e que ela queria ir embora, ela detestou. Ela saiu do Brasil rumo saiu China. Não, ela morou antes da China, ela morou muitos anos nos Estados Unidos, em Nova York. Claro, também, né? Aí também foi um choque maior ainda, eu acho, né? É Todo porque a mundo. praticidade E ela dos não Estados gostou. Unidos, né? Engraçado, existe uma praticidade de morar nos Estados Unidos, porque lá você encontra produto para tudo, né? Sim. Em todos os momentos, para o que você imaginar, tem um produto para limpar, para ajeitar, para tudo, né? De repente, na China, Mas a você... comida é boa lá, não é? Assim, eu acho que depende de como você vai. Eu fui numa cidade muito chinesa e eu fui como estudante. Então, a comida que eu degustava todos os dias não era boa, não tinha o mesmo preparo de uma comida brasileira em termos de higiene, de limpeza. Eu já cheguei a ficar muito doente lá, perder 5 quilos em um dia por causa de uma comida não muito bem preparada. São muitas coisas diferentes lá. Então, a forma de educação. Bullying lá é uma Sim. coisa que não tem problema. Bullying? Bullying. Diego, peraí. Então, vamos voltar aqui agora com o Diego. A gente vai voltar aí, tá, Gabriele? Tranquilo. Mas peraí, Diego, me fala uma coisa. A gente fez o projeto para mudar. Vamos mudar, vamos embora. A gente precisa ter em mente algumas coisas para essa mudança. Ok, então me fala o que é que a gente precisa programar para fazer uma mudança. E aí a gente vai se deparar com essa questão do bullying lá fora. Como que é? Fantástico. Primeiro, precisa entender assim, calibrar isso para tentar entender qual o país de destino Ok. e a diferença cultural. Então, quando a gente compara São Paulo, alguns bairros de São Paulo e a América, a gente tem uma influência de Nova York aqui que é gigantesca, da televisão, Claro, ao cinema. claro. Então, o choque cultural é muito pequeno. mínimo. A língua, né? A língua. E dependendo da camada social, do estrato social, menor ainda. Você vai passear na Disney e volta. Então, esse choque é menor. Ok. Agora, quando você vai para uma cultura oriental, Vamos pegar esse exemplo da Esse exemplo da China é Gabriele, fantástico. da China, porque é fantástico, isso. Você vai para uma cultura oriental, um objetivo de educação distinta e um modelo de civilização diferente. Ela que foi como estudante pode também... Então, as representações simbólicas de poder, de o que é afeto, o que não é afeto, o que é abuso, o que não é abuso, são outros códigos. Né? São outros códigos. Aqui, até talvez... porque na Alemanha, se você dá beijo, eu já Exato. invadi um espaço, né? Uma brincadeira aqui que não tem conotação alguma de violência, lá pode demonstrar morte. Né? Um exemplo mesmo, eu estava na sala de aula e na nossa sala tinha alunos de vários lugares, vietnamitas, pessoal do Camboja, era super legal. E eu sempre tive facilidade com idiomas. E a professora falou, nossa, você que mora longe vai super bem. E essas meninas do Vietnã que moram aqui do lado vão super mal. Elas são burras mesmo. Imagina eu falar isso Assim? no meio de... e todo mundo
entendeu, todo mundo escutou. Eu fiquei super sem graça, eu não sabia como reagir. Imagina. O outro vira e fala, é mesmo. E ainda fala, né? De repente está lá estudando a língua, alguma coisa assim, talvez não saiba nem. Há um exagero do que é bullying hoje no Brasil. Todo assunto que vai muito simples, assim, para o senso comum, há um exagero. Né? Hoje o menino não pode mais dar risada, o politicamente correto, a gente tem que tomar cuidado com a pauta, mas não assim, o politicamente correto, não pode mais nada, o menino não pode dar risada da outra, e é um exagero. Na realidade, eu acho que a gente teve uma amplitude muito grande, né, em todos os sentidos. E eu acho que agora a gente está fazendo um exercício de passar tudo isso por um funil. Não dizem também que todos nós já passamos por isso, só que no nosso tempo não chamava bullying? Não chamava bullying. Exato. Tinha outro nome. Bullyingava a gente, mas estava tudo certo. Mas era mesmo, já sempre existiu, sempre foi assim. E aí também é interessante pensar assim, há um perfil de pai. Há um perfil de pai. Não fazendo aqui julgamento de valor, mas sem ser anacrônico, comparar a época, tempos distintos, mas assim, há um perfil de pai. Hoje a gente tem um pai permissivo na questão comportamental e super protetor no que compete à busca do mundo, a diálogo com o mundo. Um pai super protetor põe o menino numa redoma e ele tem aquele menino ali, e eu costumo dizer assim que ele tem a mesma medida que o pai tem o carro, o apartamento, a chácara, ele tem um filho. Ele tem a criança. Ele tem a vida formatada. Exatamente, ele tem a criança é um objeto ali. E essa superproteção leva a uma pauta de bullying também exagerada. O que é bullying? Ora, uma piada de time não pode ser bullying, não pode virar bullying. O que é bullying? Dentro desse contexto de mudar, a gente vai ver depois dos comerciais. Gente, a gente esquenta as turbinas aqui, a gente já está quase pegando voo para partir, mas aí o meu diretor amado, ele está me pedindo break. Então, assim, fica aí com a gente, porque depois do nosso break, o Acontecência vai voltar com novas dicas para essa mudança, viu? Mas eu ainda tenho as minhas dúvidas se você vai mudar ou vai pender. O Brasil está tão gostoso, gente. Fica com a gente volta já já. Estamos voltando com o nosso Acontecência e agora, nesse momento, a gente vai rodar um VT super bacana. Eu conversei com a Nayane Miranda, uma brasileira que colocou sacola, sacolinha, a mala, a cuia, tudo nas costas e tchum, pegou o avião e foi embora. E ela vai contar pra gente, bati um papo super legal com ela pelo Skype, ela vai contar pra gente toda essa experiência da mudança. Roda o VT e, depois se você tiver dúvida, vai entrar em contato com a gente, tá bom? Mas roda o VT aí. Olá, Marisa, tudo bem? Muito bom bater esse papo com você. Obrigada por nos receber aí na sua casa, né? Próximo de Nova York. Conta um pouco da sua experiência pra gente. Você decidiu ir para os Estados Unidos com as suas 2 filhas pequenas. Começou tudo do zero. Por que você tomou essa decisão? Olha, eu acho que, honestamente, ninguém sai do seu país e se as coisas estão funcionando bem para você aí. Essa decisão você toma, mas, na verdade, é uma saída quando você não tem saída. No Brasil, infelizmente, para o mercado de trabalho, com 42 anos, você está velha para recomeçar. O que é uma diferença muito grande aqui. Eu tenho colegas de trabalho de 86 anos que estão lá comigo na mesma, de igual para igual. E agora me diz, o que é que você desaprovou aí? O que foi mais importante? O que me assustou muito foi a questão da saúde. Eu me vi, assim, se eu ficar doente, tem um lugar para ir, que é o aeroporto. Aqui o sistema de saúde é muito caro. Médico, dentista, todos esses serviços são caríssimos. E o imigrante tem pouco acesso. Hoje você está casada com um americano e até se tornou uma professora de yoga. Você se sente mais brasileira ou mais americana? Não, eu me sinto brasileira. Eu provavelmente vou morar aqui. A gente não tem planos de voltar para o Brasil por causa do Steve, mas foram 40 anos
anos de Brasil, eu tenho 12 de América. Muito obrigada, viu, Marisa? Tenha aí uma ótima semana. E olha, depois você acompanha o programa aí no nosso site, né? E eu tenho certeza que tudo de bom aí pra você, viu? Muita luz, muita paz, muito amor pra vocês todos, viu? Para todos nós. Obrigada. Do nosso Brasil também. Obrigada, um beijo grande, até mais. Para retomar aqui agora, Diego, a gente estava ali numa parte de dicas fundamental. Deixa eu te perguntar. Gabriele nos contou uma experiência super bacana na China, que ela ainda vai continuar contando. Mas nesse caso, para uma criança, para um adolescente, quando vai fazer essa mudança, né? Vai mudar a língua estrangeira, vai mudar costume, vai mudar tudo. Quais as dicas que você dá? Vamos ver se são as mesmas que a Gabriele tem para a gente. Legal. Ou vamos somar as duas, né? Língua é o que ele menos vai sofrer. Criança e adolescente não vai sofrer com isso, vai aprender muito rápido. Aprende rápido, fácil, participa do grupo de maneira muito rápida. Duas coisas que tem que pensar. Adaptação, família, escola, sociedade, em dimensões. Família é simples, prestar muita atenção na adaptação na escola para depois na sociedade. Então, assim, família, escola, sociedade, nessas dimensões. Escolher uma boa escola é fundamental. Por quê? Porque a gente sabe que tem escolas de grupos estrangeiros. Então, tem escolas que são próprias dos nativos. Para receber. E escolas de grupos estrangeiros. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento por quê? Se vai para uma escola que só tem outros estrangeiros, latinos, enfim, dependendo da localidade que você está, talvez na China menos. Na China a educação é toda pública, né? Sim, sim. A China a educação é toda pública. Então, tem que ficar atento. Família, uma adaptação interna, uma adaptação, eu vou dizer assim, uma adaptação clara. Tem que dialogar, principalmente quando for adolescente. Tem Isso que é dialogar, fundamental. tem que dialogar o que muda, tem que dialogar a diferença da alimentação. A criança vai sofrer mais com a alimentação, menos com a No língua. início, com certeza. O adolescente vai experimentar mais a alimentação e talvez Vai alguma se adaptação. jogar mais. Vai se O jogar. adolescente, por natureza, eu acredito que ele vai de se coração jogar, aberto, vai de coração cabeça aberto. aberta. Vai ganhar o mundo. Vai ganhar o mundo. Vai ganhar o mundo. E agora, essa ponte da escola com a sociedade. Essa ponte é importante. Para não ficar preso nos nichos. Não ficar preso nas tribos. Eu só participo desse grupo, só converso com 2 ou 3 daquela escola, então tem que expandir. Senão a experiência também perde Não o é valor. válida. Senão a Tem experiência que ter essa sensibilidade, né? De você realmente participar de todas as tribos, né? As tuas filhas nasceram lá na Alemanha ou aqui? Uma nasceu aqui e a outra nasceu lá. Nossa, olha só. Então, ela tem exatamente as duas situações, né? E como que foi isso, assim? Teve muita diferença, Fabiola? Não, porque eu sou casada com um alemão, né? Elas têm o passaporte alemão e o passaporte brasileiro. Falavam as duas línguas e aí E pra se elas, misturavam. se misturavam. Andaram em todas as tribos também. Exatamente. Agora, só uma pergunta assim, bem rapidinha. Mas e com relação à saúde? Por exemplo, você teve um parto aqui e teve um parto lá. Teve muita diferença do acompanhamento? Tem muita diferença. Na Alemanha não existe maternidade. O parto é feito no hospital, na sessão, no andar da maternidade. Ok. O médico que te atende, te acompanha, o ginecologista durante o pré-natal, não faz o seu parto. Quem faz o parto é o médico que está de plantão. Lá, Naquele momento. Naquele momento. E o plantão, se você fica muitas horas em trabalho de parto, como foi o meu caso, Troca o plantão. Foram 3 plantões, eu acho, de enfermeiras e médicos. Então, toda hora vinha, toda hora não, há tantas horas. Nossa, olha que informação interessante, gente. Isso é na Alemanha, eu não sei se é da Europa toda. E aí o parto também, ele fica o tempo todo, você fica acompanhado pela parteira. O médico só é chamado na hora mesmo do parto. Do ato do Não parto. fica do lado, ela fica do seu lado o tempo inteiro. Ok. Ela te dá todo o apoio. O parto é humanizado, como eles chamam, né? Mas a parteira é a mesma? É a mesma. Então ela fica todos os turnos necessários. Porque aí você também só vai lá para a sala de parto na hora que está. Ok.
Já na na reta hora, né? final. aham. Mas ela ficou, no meu caso foi a noite inteira, ela ficou a noite inteira do meu lado. E não, outro detalhe importante, não dão peridural. Não dão peridural não é... Não gostam de dar. Porque isso atrapalha que a mãe sinta as contrações. E, como ela não sente as contrações, ela não consegue fazer a pressão Necessária se for um parto normal, né? Então, bem, eu sou brasileira, eu falei que eu queria um peridural de qualquer jeito. Eu fiz, ela me dá de qualquer jeito. Mas não é aqui. Esse negócio de parto marcado, igual Não tem no existe. Brasil, isso não existe. Isso E é um lá na absurdo. China, Gabriele, me fala, teve muita diferença, assim, nesse sentido também, com questões de saúde? Muita. A vez que eu fiquei Você doente... comentou que ficou doente, Sim. né? E como é que... Olha, eu fui para o hospital, eu fiquei de cabelo em pé, porque o lugar onde eu estava fazendo o exame de sangue tinha só um balcão, você estendia o braço, e no mesmo lugar tinha uma outra pessoa com um copinho de café com urina. E, Entregando? Entregando, e o outro com um copinho de fezes entregando, e você, calma, gente, vamos tentar fazer fila. E na China é muito difícil ter fila. Não tem essa coisa da fila indiana, é tudo ao mesmo tempo. Então, eu ficava me desviando para que nenhuma substância dos copinhos caísse em mim, entendeu? E tudo junto? Tudo junto. E luva? Usam as luvas ou não? Usam, mas assim, a roupa de cama, tudo um cheiro de mofado, de mal lavado. Então, eu pensava assim, caramba, acho que eu vou ficar mais doente se eu permanecer aqui do que se eu voltar para o meu quarto, porque eu sempre tive pavor de rato, barata, e lá isso não é um problema. Não, isso faz parte da alimentação, inclusive. Mas faz mesmo. Sim, Não sim. faz parte, Sim, Gabriele? sim, tem culturas lá na China que se alimentam faz. de insetos, de ratos, qualquer coisa que se mexe, porque eles passaram por muita miséria. Então, eles realmente sabem variar a culinária. Claro, e precisa. E precisam, exatamente. precisa. Então, o meu quarto era cândida em tudo quanto era lugar, para que nenhum roedor, Você nenhuma ficava praga sozinha no viesse. quarto, no seu Não, quarto? não, Dividia? Dividi um tempo com uma brasileira e depois dividi com uma indonésia. Ok. E foi ótimo também a experiência com a Indonésia. Os nossos hábitos eram bem parecidos, por mais distante que fosse. Né? Indonésia do Brasil, tudo muito parecido. E lá você ficou 1 ano? Fiquei 1 ano. E quando é que bateu aquela vontade assim? Você voltou porque quis voltar ou precisou voltar? Eu voltei porque já era o final do intercâmbio. Eu antecipei um pouco a volta, porque eu falei, gente, eu não estou mais aguentando. Foi muito difícil, Foi muito Gabriele. difícil. Eu voltei uns 15 dias antes. Eu acho que os primeiros meses em que eu estava lá foi a fase da lua de mel. Nossa, Muita novidade, tudo é novo, tudo né? é exótico, é muito legal. Aí depois o tempo vai passando e você vai realmente vivenciando os problemas, né? Você vê injustiças, você vê coisas que te chocam. E lá é muito diferente daqui. Desde o idioma, que você não consegue nem improvisar uma palavra, até questão de higiene, limpeza, direitos trabalhistas e etc. Tudo. Gente, eu acho que a gente debateu aqui muitas questões, viu? E acho que dá para o nosso espectador aí ter uma ideia dessa mudança. Eu acho que até eu já tenho agora uma opinião formada. Vou falar, Brasil, eu te amo, viu? Gente, meus queridos, eu agora vou fazer uma brincadeira com vocês, super interessante. A brincadeira que a gente já tem no programa, do Eu Nunca e Eu Já. Só que hoje a gente fez uma adaptação para cá, então é assim, eu vou ou eu fico. Então, vamos pegar as nossas fichinhas que estão aqui, tem que responder, não vale mentir, tá? Tem que ser sincero agora, tá bom? A sinceridade leva para o exterior. Eu vou fazer a pergunta e aí vocês vão colocar no ar para mim qual é a resposta de vocês. Vamos lá, primeira. Pensa bem, hein? Calor, praias lindas e água de coco versus temperaturas abaixo de 0, neve e aquecedor até na cozinha. Eu vou. Ai, meu Deus. Eu vou porque eu gosto de frio, mas eu volto também, tá? Não se preocupe, eu volto. Olha, o Ibope tá bom, hein? Vamos lá.
educação, saúde e transporte públicos. Eu vou. Ih, Diego, demorou. Essa era fácil. Ah, muito bem. Meus queridos governantes, olha a resposta aqui. Então, por favor, fiquem atentos. A gente está precisando de melhorias nesse setor também. Ou vocês querem que os nossos queridos brasileiros todos se mudem? Acho que não, hein? Vamos para a próxima. O jeitinho brasileiro em todos os sentidos. Vamos pensar no jeitinho brasileiro do bem, tá, gente? Em todos os sentidos. Eu fico. Eu fico também. Eu também fico. Ai, eu fico. povo gostoso, caloroso, que delícia, gente. Eu fico mesmo. O jeitinho do bem tinha que ser tombado como patrimônio histórico. Como patrimônio histórico, acho uma ótima, O jeitinho viu? do Não, mas bem. eu já li há muitos Jeitinho do anos bem. atrás que executivos brasileiros são muito requisitados fora justamente por causa dessa capacidade de adaptação, de mudança, de jeitinho. De gerir. É verdade, é verdade. Ó, vamos lá. Povo caloroso e de bem com a vida versus povos mais fechados e contidos. Eu fico. Eu fico. Ah, eu fico também, eu fico. Eu gosto do nosso calor. E essa aqui vai pegar todo mundo. Essa, juro que eu quero ver a resposta. Políticos brasileiros. Tararararara. Tchan, 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 tchan. Eu vou, gente. Eu vou. Olha, O Diego fica, Eu vou. a Fabiola vai, a Gabriele vai. Gente, acho que aqui também tem mais um recadinho aí para o pessoal que está administrando, né? Nosso país, nosso estado, nossa cidade. Vamos lá, a última, para a gente fechar. Feijoada e coxinha versus hambúrguer com batata frita. Eu fico. Eu fico. Eu gosto gosto de dos tudo. dois. O que eu faço? deixar Eu os vou dois e depois assim? eu Eu vou. fico. Pode, tá. Produção, eu fico. posso, diretor? Posso? A gente vai e fica. Gente, porque aqui é tudo de bom mesmo. Olha, a gente tem uma culinária maravilhosa e a gente tem a possibilidade de ter todas as culinárias num único local. Gente, eu quero agradecer vocês imensamente por esse bate-papo que a gente teve. Gabriele, por favor, olha lá naquela câmera, dá um sorriso e deixa os teus contatos. Bom, meu nome é Gabriele Gorgatti. Você pode encontrar meu contato no Facebook. E é esse meu maior contato mesmo. Diego, por favor. Diego Moreira, eu estou ali na pós-graduação da Anhanguera, no Campus Marte. Ou no Facebook também, Diego Moreira, 11 98544 3326. Que bacana. Fabiola, por favor. Fabiola Paulsen, pelo site www.fabiolapaulsen.com.br. Gente, e a gente está encerrando o nosso Acontecência de hoje, mas olha, eu acho que esse bate-papo tirou todas as dúvidas. Colocamos os prós e os contras de morar fora do país ou até mesmo ficar aqui no Brasil. Foi super interessante. Agradeço a audiência de vocês. Olha, mas fica aí, já vou deixar um gostinho de quero mais para a semana que vem. Na semana que vem, a gente vai bater um super papo com médicos na área de cirurgia plástica. A gente vai conhecer tudo mesmo que está acontecendo aí pelo mundo da medicina estética. Fica com a gente, te espero na semana que vem. Uma ótima semana aí. Não posso deixar de dar um beijo para você. Obrigada.